A Bíblia diz que a mulher samaritana, né? Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Sabe, irmão, a gente fala muito em adorar em espírito, mas aquela mulher samaritana, ela era de verdade. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: fosse de verdade, tivesse 5 que tens agora, não é teu. Ela foi de verdade, irmão. Eu quero dizer para os irmãos que de vez em quando estou aqui pregando, né, irmão? Só porque eu conheço o pastor Reinaldo e a irmã Marlise, eu sei que eles são de verdade. Amém? A gente tem essa comunhão. Eu gosto de gente de verdade. Aleluia. Você sabe que Deus não nos chamou para ser um grande homem de Deus, só homem de Deus. Que grande é Deus. A gente não precisa de grandes homens de Deus, grandes pregadores. Você precisa de pregador, homem de Deus, mulher de Deus. Grande é só Deus. Amém? Eu, irmão, não subi aqui para impactar ninguém. Eu subi porque fui impactado. Não vou tentar te convencer, eu vou pregar daquilo que fui convencido. Amém? Só isso. O evangelho é simples, mais simples que painel de Jeep. Amém? Bem simples. É a gente que tenta teologizar muito, sabe? Deixar bonito. Mas a verdade é que é simples, irmão. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo, Jeremias capítulo 20. E o versículo de número 9. Uma palavra conhecida. De fato, irmão, eu vim, a gente prega bastante assim, né? Tem bastante mensagem. Mas eu vim pensando: o que eu vou pregar, meu Deus do céu? Sabe quando não, nem A nem B? Daí aqui sentado, destacou no meu coração esse texto. E vamos ver o que Deus tem com a gente. Diz assim, ó, Jeremias capítulo 20, versículo 9. Quem encontrou diz amém? Amém. Diz assim: mas se eu disser, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome, a sua palavra me é no coração como fogo ardente, encerrado até os ossos. Estou fatigado de contê-lo e não posso mais. Amém? Tome assento por bondade. Quem nunca, né, irmão, passou por um período em sua vida em que você começa, pelo menos eu, as pessoas dizem assim, né, irmão? Não desvia, tá, irmão? Por favor. As pessoas dizem assim para mim às vezes, né? Depois que eu cheguei em Cristo, eu encontrei a paz. É verdade. Mas eu estou em guerra, irmão. Acho que eu não tenho paz. Sabe, não aquela falta de paz que o mundo tem, né? Mas eu tenho um problema muito sério com o meu cérebro. Eu até acho que eu não sou bem certo, sabe, irmão? Eu acredito que eu não sou. Eu me cobro muito, eu me questiono muito. Eu fico preocupado se o porquê, o pra quê, sabe? O quanto vai custar. Porque se eu não for mais pregador do Evangelho e ganhador de alma dessa porta para fora do que eu sou no púlpito, eu só sou um ator interpretando um papel. Deus não me chamou para o púlpito, irmão. Deus me chamou para almas. Deus não me chamou para contar a minha história. Embora a gente fale nosso testemunho, né? Deus me chamou para contar a história dele na minha vida. E às vezes eu vou para Deus e digo: Deus, de fato, tem relevância o que eu faço? De fato eu consegui, através da mensagem que eu carrego, dar um norte, uma direção? Por isso que a Bíblia diz: maldito aquele que diz assim do Senhor quando o Senhor não disse nada. Que você já pensou, irmão, você tomar o lugar de Deus e dizer para alguém, dar um norte para a vida de alguém e não ser o rumo que Deus quer?
E você ser o culpado diante de Deus, de ter colocado aquela pessoa num caminho oposto àquilo que era a vontade de Deus. Então, eu tenho muita preocupação. Às vezes eu vou pregar por aí. Eu estive pregando numa cidade, lá em Pissarras, uma vez, e Deus disse para mim: chama aquela mulher ali, o nome dela é Obadia, chama pelo nome. Eu disse: demora. Eu disse: esse nome eu só vi na Bíblia. E se eu falar Obadia e não fosse, eu perder o pregador pro resto da vida. Nunca mais subo num púlpito. Morri. E aquele, porque você sabe, irmão, se Deus falasse no ouvido, isso é tão fácil. Mas o Espírito de Deus comunica ao meu espírito. E eu tenho que ter muita sensibilidade no espírito para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Eu prefiro, na dúvida, não falar do que falar com dúvida. E eu fiquei, não chamo. E o Senhor disse: chama pelo nome. Eu disse: não é nem, Senhor, dá uma visão aqui, um anjo, sei lá, alguma coisa que dá para... E nada. Deus me disse: Obadia, chama ela. Tem uma obra para fazer hoje. Eu disse: não vou chamar você pelo nome, não. Pode dizer aquela irmã lá, tá fácil para mim. Nome não. O Senhor me disse: tá bom então, vou te dar hoje para fazer uma prova contigo. Chama aquele homem que lá está de porteiro, lá na porta. Nem sabia o que era, o que Deus queria fazer, não. Só fui chamando. Se aquele irmão lá na porta, vem cá. Ele veio na frente. Ficou me olhando, esperando uma mensagem profética, não tinha nada para ele. Sabe? Ele mandou: só tu vir. Fica aí. Aí a mocidade ficava do lado, assim, umas cadeiras viradas de lado. O Senhor me disse: chama aquele moço lá. Disse: você, jovem? Vem. E eu pensando: Senhor, no final disso tudo eu não posso dizer: e aí, vocês estão bom? Não dá para dizer, né? Tem que falar alguma coisa de Deus. Pedro disse: se alguém for falar alguma coisa, fale dos oráculos de Deus. Aleluia. Deus. Por quê, irmão? Porque você vai ser responsável por dar um norte. Tem pessoas que vão viver a vida pautadas naquilo que você falou. Isso é muito sério. E aí o Senhor disse: agora chama ela. Eu disse: eu vou chamar então. Ele disse: Obadias, vem aqui. E eu fiquei me olhando assim, nem muito para ela. Ela levantou a cabeça: ele disse: é Obadia? Ela disse: então vem. Tá fazendo o que não veio? E ela veio. Chegou na frente, irmão, era o esposo, a esposa e o filho. E eu disse: uau! Porque você pensa que às vezes a gente entrega alguma coisa e diz: nossa, falou tudo. Você pensa: a gente está com o joelho batendo no outro. Está suando, irmão, está dizendo: toma, Senhor, deixa errado. E aí, Deus me falou de uma obra que tinha na vida deles. Estava pregando em Arapongas, num ministério. Não me lembro o nome do ministério, preguei em tanto lugar, mas não era Assembleia de Deus. E até porque, meu irmão, não tem monopólio. E a placa que estava lá na cruz era Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A única placa que eu vi foi essa lá. Glória a Deus. Aí eu fui lá pregar. Não lembro o nome. Geração Eleita, agora lembra, viu? Geração Eleita. Lá só ficava quem estava ministrando, o pastor, o pregador, ficava tudo lá embaixo. Só quem estava ministrando louvor, a mensagem, dirigindo, ficava no púlpito. Quando eu cheguei, eu me enfiei no meio do povo, fiquei adorando. E aí, daqui a pouco, a pastora subiu no púlpito e disse: cadê o pastor Careca? Que Careca é uma tristeza, não tem nome, né, irmão? Você perguntar por ele: conhece uma rua de negros? Não, o Careca. Aí você conhece. É fácil, né? Daí eu disse: deve ser eu, né? Vem no púlpito pregar. Só que à tarde eu estava na casa de um pastor e eu estava comendo na mesa dele e disse para ele: pastor, conhece alguma Tainá? Ele disse: não. Por quê? Eu disse: sei lá. Tem aqui dentro, no meu espírito, está tinindo esse nome, Tainá, Tainá, Tainá. E ele até brincou comigo assim na hora. Ele disse: deve ter sonhado com alguma coisa. Sei lá. Continuou. Cheguei na igreja, irmão. Aquele nome parece que gritava dentro de mim. Quando a irmã chamou eu para pregar, que eu peguei o microfone, saiu assim, eu nem queria falar, eu disse: quem aqui nessa noite veio buscar pela Tainá, que está em cima de uma cama com síndrome do pânico e depressão profunda? Quando eu falei isso, um homem no meio daquele povo, tinha umas 300 pessoas, disse: é a minha irmã, vem correndo para frente. Eu disse: como é que é teu nome? Tainá.
O que ela tem? Está com síndrome do pânico, depressão profunda, não sai da cama. Ele disse: você vai chegar em casa, ela vai estar tomando café e vai dizer que de repente uma alegria invadiu o coração. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmão, eu quero de fato ser uma voz de Deus. Aleluia! Não quero errar. Glória a Deus. Só que chega um momento da nossa vida, chega um momento da vida de Elias que ele diz: quer saber? Não sou melhor que ninguém. Está cheio de gente para fazer, vamos fazer. Eu vou falar para os irmãos, quando alguém me manda uma mensagem, eu fico pensando em mim: tomara que não seja para pregar, tomara que não seja para pregar. Porque eu sei que se eu for, e assim, só não vou se eu não puder. Como eu sei que eu vou dizer sim, eu fico comigo: Senhor, tem misericórdia. Porque se eu for, eu quero, escute, que essa palavra nessa noite seja rema. Eu quero que você saia daqui dizendo: Deus falou. Aleluia. Que se eu pregar e Deus não falar, irmão, eu sou um fantoche aqui fazendo palhaçada. Você precisa ouvir a voz de Deus. Aleluia. Só que você não precisa só ouvir. Você tem que dar ouvidos, atentar. Porque se eu e você não ouvirmos a voz de Deus e tomarmos a direção que Ele nos está dando, a gente adianta o caminho. A gente não fica andando em círculos. Eu vou dizer, Rudinei, eu já, só Deus na minha vida, eu duvidei muito, eu olhava e dizia: não, eu já atrasei no ministério bastante. Que quando eu gosto de falar de mim, né? Sério, irmão, alguém aqui, por acaso, alguém aqui já foi muito ofendido? Levanta a mão assim. Levanta. Tem umas pessoas que eu acho que nem na terra estão. Porque você está vivo, né? Alguém já ofendeu muito? Olha para mim. Sempre a gente tem que se colocar do outro lado da mesa. Por isso a Bíblia diz que com a mesma medida que você medir, você vai ser medido também. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Por isso, quando acontecer com o filho de alguém, você tem que pensar: se fosse com o meu filho. Com o cônjuge de alguém, você tem que pensar: se fosse com o meu. E a misericórdia que você gostaria da tua vida, você tem que manifestar sobre a vida dos outros. Esse é o coração de Cristo. Aleluia. Andar com o coração de Cristo é andar com o coração buscando ter misericórdia, não julgando, sabe, irmão? Porque já tem o capeta, né, para acusar. Um dia nós vamos ser julgados. E o que nós estamos fazendo? Julgando um ao outro. Nós não fomos chamados para isso. Fomos chamados para atentar, escuta, aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa ter feito teologia. Você não precisa conhecer profundamente a Bíblia. Não que você não deva. Você deve buscar conhecer. Mas todo mundo tem uma capacidade de absorção de conhecimento e também uma capacidade de expressar esse conhecimento, né? Na teologia, a arte de interpretar a palavra de Deus é a hermenêutica. E a arte de expressar é a, como é que é o nome? Homilética. Nome bonito, meu irmão? Olhe para mim. Para Deus, Jesus não mandou ninguém sair fazer teologia. Jesus não mandou ninguém sair ser um grande pregador. Jesus disse: eu quero que vocês vão pelo mundo e vós sereis as minhas testemunhas. Aleluia. Você carrega dentro de você a maior mensagem que um evangelista, um pregador pode pregar. Você tem ela como autoridade para anunciar ao mundo. Aleluia. Você é testemunha de algo que Deus fez na tua vida, de algo que Deus fez na tua casa, irmão. Por isso não tem, irmão, esse papo de que ganhar alma está difícil. É fácil ganhar alma. A pergunta é: onde é que estão as testemunhas? A seara está madura. Onde estão os ceifeiros?
Os povos, tribos, línguas e nações estão prontos. Quem está dizendo, eis-me aqui? Pregaram errado, irmão, por aí. E quando eu vim para o Evangelho, o outro tinha que ser cantor ou pregador. Poucos eram ensinados a ser testemunha. Na escola, no trabalho, na profissão, na faculdade. Poucos foram ensinados a caminhar testemunhando, testificando. E muitos, eu vou dizer, e muitos que eu conheci, eles foram estudar, e eu estudei, irmão Pedro, fiz 4 anos de teologia. Não parece, mas fiz 4 anos. Eu li mais de 300 livros acerca da Bíblia. 9 vezes de capa a capa a Bíblia, salteado, perdi a conta. Mas muitos dos que eu conheci, eles foram buscar esse conhecimento, essa teologia, e se tornaram soberbos. Você convida eles para pregar, 1 hora antes dele chegar, a soberba chega. Ele quer provar você em todo tempo, ele quer dizer o quanto ele conhece, o quanto ele sabe, mas de fato o coração dele não chora, não se compadece por almas. Ele não tem sentimento de compaixão. Ele quer um holofote, ele quer expressar, aparecer, se mostrar quem ele é. Enquanto que, irmão, é tão bom quando você prega e as pessoas nem lembram de você, mas ficam maravilhadas daquilo que Deus falou. Só sei que tenho chamada se eu chegar em um momento da minha vida e não valer a pena a chamada, irmão. Pergunta para mim. Eu quero cuidar da minha vida, irmão. Pergunta para o teu pastor. Tem mais com que se incomodar nessa vida. Mas chegou um momento que a gente disse, não quero, dá para outro. E aí, essa oração de Jeremias, se eu disser que não vou mais fazer, me é no coração como um fogo ardente, encerrado até os ossos, não dá mais para suportar. Aleluia! A gente não faz porque quer fazer bonitinho, a gente faz porque é impelido a fazer. Não sobrou alternativa, irmão, essa é a verdade. Oh, glória! Sabe lá, Oséias 2:14? Aconteceu comigo, irmão. Diz assim, ó, então eu a atrairei para o deserto, e ali lhe falarei ao coração. Deixa eu contar um segredo para tu aí. Sabe o deserto? Que eu tinha uma raiva, irmão. Eu ia para a igreja e o profeta dizia assim, ó, irmão, eu vejo o mar vermelho se abrindo. Eu ficava triste, porque ainda tinha o deserto. Isso aqui profecia mais ruim essa, né, irmão Noel? Ainda tem o deserto. Aleluia! O que eu quero? Aí passava 5 anos eu encontrar o profeta e dizia, irmão Rudinei, vejo que o mar vermelho está sabendo disso, irmão, me profetizasse há 5 anos. Nunca mais, esse mar está cumprido, irmão, dá a volta ao mundo. E eu parei de ouvir essas profecias, irmão. Vou falar por quê? Porque o deserto tem um propósito. Aleluia. Olhe para mim, a Bíblia diz que rios fluirão no deserto. Aleluia. Mananciais de água fluirão. A rosa, ela vai brotar no deserto. Aleluia. O esplendor do camelo, a rosa de Saron. A Bíblia diz que o deserto é um lugar de bênção. Por quê? Porque normalmente é lá no deserto que eu conheço de fato quem é Deus. Porque aquele povo tinha no deserto com Moisés, tinha ouro no bolso, irmão, ouro do Egito, lembra? Fizeram até um bezerro de ouro lá. Tinha tanto ouro, só não tinha lugar para gastar. Aí estava no deserto. Irmão, vou te dizer, quando Deus quer levar para o deserto, você pode ter recurso. Você tem que aprender a depender da água da rocha e do maná do céu. Aleluia! Porque Deus quer ensinar dependência. Aleluia. Essa chamada, irmão, se ela não te custar tudo, você não tem chamada. Se em um momento da tua vida você não tiver que escolher entre viver ou a chamada, então você não tem. Porque ela consome. Por que será que eu estou pregando isso nessa noite, irmão? Porque Deus nessa noite quer trazer de volta alguém que estacionou a chamada. Quer despertar de novo aquele sentimento que é muita revolta. E irmão,
A gente se revolta. Olhe para mim. A gente se revolta com o sistema, a gente se revolta com os excessos, a gente se revolta com a religiosidade, a gente se revolta com os dois extremos, meu irmão. Tem aquele que é fogo puro, só que ele não conhece nada de Bíblia, nada. Ele nem sabe se o fogo dele faz alusão à Bíblia. Eu vi por aí, não tenho visto por aí, gente, olha para mim, pulando, rodopiando e dançando. Eu gosto de Pentecoste, eu pude ler. Só que tem umas coisas, irmão, que não resulta em nada. Se cair, não é como você cai, é o que acontece depois que você levanta. Eu vi um irmão orando e os crentes caindo de bobo. Não tinha unção, não tinha virtude, não tinha nada. É só, vai derrubando pra quê? Eu quero um milagre, irmão. Se esse milagre derrubar, amém, mas levanta com o milagre. Eu quero transformação. Se essa transformação derrubar, levanta transformado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vejo gente caindo e levantando uma vida inteira e não chega em lugar nenhum. Aí eu vejo uns outros fazendo polêmica nas redes sociais e mostrando, criando dúvida, gerando dúvida. Outro dia eu vi um outro falando da xenolalia, da glossolalia, as línguas estranhas, sabe, né, irmão? Que lá no livro de Atos as línguas estranhas eram línguas aqui, conhecidas aqui, porque eles falavam em outras línguas, mas os povos de outras nações entendiam, porque era a língua deles, era estranha para eles. Mas já lá na casa de Cornélio era língua estranha, que ninguém sabia. Então ele disse que não existe a xenolalia, porque língua estranha que ninguém conhece não existe. O cara estava falando isso. Irmão, eu entrei com 2 pés na porta. Porque está lá no livro nas cartas de Paulo aos Coríntios, né? Quem fala língua estranha não fala a homens, mas em mistérios fala com Deus. Aleluia. Se Deus me tomar em uma outra língua que você entende, glória a Deus. Se não, para que existe o dom de interpretação de língua? Mas sabe o que é essas dúvidas no meio do povo de Deus? Esqueceram-se de buscar os dons. No nosso tempo todo mundo queria. É verdade. Todo mundo buscava. Era monte, oração e jejum. Deus me usa. E revelação, irmão, era um começo só. Que a gente queria ver o paralítico andar. E hoje os crentes estão me mandando mensagem, irmão, eu vi isso na internet. Irmão, você pode ter dúvida, sabe? Você sabia que você pode ter dúvida acerca da teologia? Você pode. Só que você não pode duvidar de Deus, porque você conhece que Ele é o operador. Aleluia. Glória a Deus. Então, se você não saber os termos teológicos, a pneumatologia do Espírito Santo, a martiologia do pecado, se você não sabe esses termos todos, entra no teu quarto, fecha a tua porta, pega a tua Bíblia e diga assim: Deus, porque, irmão, o autor da Bíblia é Deus. O autor da Bíblia é Deus. Amém. A mensagem da Bíblia é uma só: Aleluia. salvação em Jesus Cristo. A mensagem da Bíblia, olhe para mim, é que um cordeiro foi morto e a pele do cordeiro cobriu a nudez de Adão. Você lembra? Apocalipse 13:8, falando de Jesus. Esse é o cordeiro morto na fundação do mundo. A justiça de Cristo cobre a tua injustiça e Deus não vê teu pecado, vê a justiça do cordeiro. Essa é a mensagem, irmão. Acabou. O resto é para enfeitar, é para dar direção. E aí, entra no teu quarto, porque o autor é Deus, a mensagem é Jesus, o intérprete é o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, não fique com dúvidas, vai falar com Deus. Você vai me procurar e dizer: irmão, olha o que eu vi. Eu vou ficar de boca aberta com as revelações da palavra que Deus te deu. Glória a Deus. Leia, fale com Deus. Porque quem aqui crê que Deus é vivo? Você crê? Aleluia. Que Deus fala. Aleluia. Clama a mim e responder-te. Está na Bíblia. Fala com Deus, irmão. Deus vai te responder. Agora tem uns crentes que me ligam, irmão, em choque. Eu vi na Bíblia o pastor famoso falando: irmão, a fama subiu para a cabeça dele. Ele tem que pregar aquilo que alegra, que agrada. Eu não.
está salvo, vai morar no céu, conhecendo a glossolalia, xenolalia, ou seja lá o que for. Você está salvo. E você só vive na terra por 2 motivos. Primeiro, para adorar o nome de Jesus. Aleluia. Você é um adorador. Lucifer perdeu esse espaço. Esse espaço é teu. Deus preparou lá no céu um lugar onde você irá adorá-lo eternamente. E segundo, ser testemunha. Quer prosperar, irmão? Quer ir bem na vida? Quer que as coisas dêem certo? Adore a Deus todos os dias e testemunhe. Testemunhe. Não faça, eu vou falar, não faça mais negócio com a noite da vitória. Eu vou falar morra para Jesus. Diz assim, ó, Jesus, nunca mais vou fazer uma campanha para mim. As minhas noites da vitória, eu vou convidar alguém e vou fazer uma campanha por ele. Um ímpio, um que não conhece. Aí você diz, e eu, irmão Rudinei? Você já leu a Bíblia? Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Aleluia. Acha alguém que não pode, que não tem, que está com o casamento em frangalho, que está com os filhos na droga e diz, eu vou fazer uma campanha de 7 semanas com você na minha igreja e Deus vai, se não pela tua fé, pela minha. Aleluia. E diz para ele, ó, que 2 juntar na terra, aceitar na terra aqui juntar, vai ser concordado no céu. E Deus vai fazer um milagre. E se você quiser, a cada uma campanha, a cada 7 semanas, dobra o número de crentes. Está fácil ganhar. Deus está perguntando, por que está tão difícil testemunhar? Porque a gente, irmão, escuta, chegou num momento da nossa vida que não está mais fazendo muito sentido. Eu já cheguei num momento, um dia que eu disse, quer saber? Já preguei bastante. Eu falando bem assim para Deus, eu nem sei se, eu não quero ser só mais um, irmão. Lá vem o pregador, aí tu bota um terno, e vem, e prega, e bota fotos nas redes sociais, e tá aí. Eu não quero. Um dia disse Deus, não, eu estou cansado. Outro dia o irmão me disse, irmão, tu não quer ser pastor? Eu disse, eu quero ser um homem de Deus. É que tem uns protocolos, né? Tem que fazer isso e aquilo, daí tu chega lá. Não dá só para entrar no quarto e não pegar a Bíblia e orar. Oh, glória, aleluia. Não dá só para ser de verdade. Eita, glória. Não dá só para a gente abrir o nosso coração e dizer, Senhor, me usa. Eita, labaxoia. Não dá, irmão, para testemunhar daquilo que Deus fez só. Tem que se perequetar todo. Sabe qual foi o grande problema de Jacó? Jacó não é enganador, você sabe, né? Jacó é aquele que agarra. Porque Jacó agarrou aquilo que Esaú desprezou. Por isso Romanos 9,13 diz, eu amei a Jacó, mas me aborreci de Esaú. Deus ama o enganador? Não, Deus ama aquele que agarra. Aleluia. Agarra. O único erro de Jacó foi que para pegar para ele aquilo que ele já tinha pago um preço. Porque ele pagou um preço, irmão. Foi um prato de lentilha. É para mim e para você, parece que não custou nada, né, irmão? Porque o que aparece é o prato de lentilha. Mas ninguém viu ele levantar na madrugada e virar a terra, lançar a semente, carpir toda semana para o mato não tomar conta, esperar a chuva seródia temporã, ir lá e carpir de novo, ir lá e colher, botar secar, levar para o paiol, lá no paiol pegar, trazer para a panela, preparar um prato, botar na mesa. As pessoas olham para você e dizem, tá fácil onde ele chegou. Não conhece aquilo que foi feito que ninguém viu. Ninguém aplaudiu, ninguém? Não tem tapete vermelho. Isso não aparece na convenção. Ninguém conhece a história. Aí ele pagou um preço por aquilo que Esaú desprezou. Deixa eu te dizer, nessa geração que nós estamos vivendo, Deus vai levantar e vai colocar nas mãos de muitas pessoas que estão agarrando a oportunidade, aquilo que outras estão desprezando. Escute, a Bíblia diz que ele, para pegar para ele o que era dele já, ele já tinha comprado, ele teve que se parecer com Esaú. Outro dia chegou um irmão para mim e disse, se tu não fizer assim, tu não chega em lugar nenhum. Eu disse, irmão, eu não quero me parecer com Esaú, eu quero ser o Jacó que eu sou. Eu não quero botar um pelo aqui que me apalpe e diga, eu acho que é, porque eu não sou. O que eu sou de verdade, irmão.
E eu pego de 0 a 100 em 3 segundos. Pá! Tem que cuidar até para não pecar, irmão. Porque às vezes minha esposa diz assim, ô Madeira, e eu digo, eu não tenho mais paciência. Porque eu falo, irmão. Deus, na amizade, assim, sabe, eu falo. E está errado. E não é errado naquele, irmão, Jesus está reprovando, não. Tem coisa que está na cara, irmão. Tem coisa que está na cara, que está a soberba está estampada. Chega! Deus está procurando corações quebrantados, pessoas que amem Ele e amem aquilo que Ele ama, e Deus ama a gente. Deus. E aí, muitos de nós chega um momento da vida que por conta disso tudo a gente diz, quer saber? Não está mais valendo a pena. É muita coisa, é muito nhunhunhum no meio do povo de Deus. Eu estou cansado desse negócio. E você vai tirando o pé devagarinho. Ninguém nem vê, irmão. Às vezes é tão importante que ninguém nem vê. Você está saindo. E não é que ninguém nem vê. É que quem está vendo, às vezes, está pensando, ainda bem que vai, que assim sobra um lugar para mim. Assim sobra um microfone para mim. Você vai saindo e alguém está ali, eu quero microfone. Irmão, eu não quero microfone. Eu quero alma. Eu quero gente. Eu quero tocar alguém. E eu me lembro quando eu disse assim, não serve mais. Irmão, foi uma enxurrada de gente me procurando, dizendo, irmão, tal dia você pregou, Jesus batizou com o Espírito Santo. Eu encontrei obreiros que são pastores de igreja. Eu nem sabia. Eu aceitei Jesus, o Senhor pregando. Eu disse, não sabia. Deus abençoe. Irmão, você não faz ideia do tanto de gente que tem espalhado nesse mundo, fazendo coisas em Deus e através da presença de Deus, porque você não desistiu. Aleluia. Porque você vestiu a camisa. Porque você disse, você não quer saber se vai ser debaixo de perseguição, se você vai ter, se não vai ter. Eu cansei de pregar, irmão, pregar o evangelho com a luz para cortar, comendo pão, com um cafezinho sem açúcar, sem nada para passar, e indo pregar o evangelho e Deus operando maravilha. E alguém dizendo para mim, um dia entrou um dono de uma grande pizzaria, tinha lá perto das linhas, ali em Gaspar, ali. Isso, ali perto, tinha uma pizzaria grandona, gigante. O dono dela teve dentro da minha casa e disse, não, isso não é vida, larga a mão. Eu fosse tu, vai ganhar dinheiro, e pá, e tá. Irmão, 7 dias depois ele apareceu lá em casa. Olha por mim, em lágrimas. Uns mendigos foram comer atrás da pizzaria, tocaram fogo, não sobrou um talher. Porque a obra que ele estava fazendo, irmão, o fogo da terra consome. E aqui eu e você fizemos, nada consome. Aleluia. Olhe para mim. Oh, glória. Você precisa voltar a viver por um propósito. Aleluia. Não está faltando nada, está faltando só propósito. Está faltando propósito, está no coração, eu vou fazer. Tem gente que ele nunca faz, irmão. Quando ele faz, ele diz, agora eu vou orar 2 horas por dia. Não precisa. Começa entrando no teu quarto. E 15 minutos, irmão, 20 minutos de um coração quebrantado, arrependido, dizendo, Deus, eu estou aqui, tem misericórdia. Sabe o que eu acho bonito em Sansão? Sansão, ele estava com a visão terrena arrancada dele, porque Deus leva para o deserto para falar no coração. Deus levou Sansão para um deserto, arrancando a visão terrena, para poder falar o coração dele. Quando Sansão se quebranta, ele quer voltar para Deus, e ele faz uma oração, irmão, só se volta para Deus orando. E ele faz uma oração, ele dá mais uma chance. Na verdade, eu quero cumprir com o propósito, eu quero viver aquilo que o Senhor me chamou para viver. Tem misericórdia, eu sei que eu toquei onde eu não devia tocar. Eu não podia botar a mão na coisa morta, mas o mel do leão era tão gostoso que eu botei. Eu não podia beber bebida forte, mas eu fui morar no Vale do Sorek, Vale das Vinhas Selecionadas, porque pode explicar o sono dele no colo da Lila. Eu sempre me agradei com os olhos e me precipitei. E agora, Senhor, eu quero voltar para Ti. Me ajuda. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele ora e ele se posiciona. Porque ele diz, onde é que tem as principais, olha só, as principais colunas. Você tem que ver
aonde o inimigo erigiu as principais colunas que te prendem como um escravo das coisas que ele quer que você faça para fugir do teu chamado. Sansão se posicionou, e ele não só se posicionou, ele ora, se posiciona e começa a fazer força, porque o reino dos céus é tomado por força. Porque você faz muita força para ser crente, irmão. Tem hora que dá uma vontade, né, irmão? Na voadeira é pouco, né? Ó, ele coloca as mãos aqui, ó, e ele não tem força. Pega esse negócio aqui, irmão. Eu não sou Pablo Marçal, mas pega a visão. Ele bota as mãos nas duas colunas e começa a empurrar. Ele não tem força. Mas à medida que ele faz força, a força de Deus brota nele. E glória a Deus. A desculpa de muita gente, eu não tenho força. Começa a fazer para tu ver. É verdade. Começa a fazer força, irmão. Aleluia. Que à medida que você faz força, olha o que a Bíblia diz: esforça-te e tem bom ânimo. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 60, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo. À medida que você vai se dispondo a fazer força, a glória vai nascendo sobre você. Ela não nasce, ela vai nascendo, porque é à medida do que você se dispõe. Aleluia. E a Bíblia diz que Sansão matou mais na sua morte do que durante toda a sua vida. Olha para mim, se você começar a fazer força, você pode dizer: já perdi tanto tempo, mas eu fiz alguma coisa. Levanta a mão direita para cima assim. Você vai fazer mais na reta final do que você fez durante toda a tua história. Você vai fazer mais daqui para frente do que você fez em toda a tua história. Tem tempo ainda, não importa a tua idade, tem tempo ainda. Deus é Senhor do tempo, Deus é Senhor da unção, Deus é Senhor do sobrenatural. Deus colocou dentro de você uma fonte que jorra para a vida eterna. Dentro de você tem uma semente, irmão. Você tem que caçar terra fértil todo dia. Você tem que procurar alguém que queira ouvir o teu testemunho, que sai da tua boca. Você carrega uma mensagem, olha para mim, que cura feridas. Você carrega uma mensagem que sara enfermidade, que expulsa demônio, que salva almas, que dá o direito de pessoas a morarem no céu. Você carrega. Aleluia. Você é embaixador do céu. Oh, glória. Abre a tua boca. Eu estava uma vez numa campanha política. Meu pai, assim que eu me converti, não era nem casado, aí meu pai disse: ó, tem um trampo aí para nós. Que trampo que é? Nós vamos entregar os folhetos para político. Por incrível que pareça, na época era para a mim. Não sei se a gente já tinha uma coisa assim, sabe? Aí fui entregar os folhetos para ele. Eu nunca fui do partido do amigo, mas estava ganhando 20 por dia e eu fui lá entregar. E eu me lembro que eu estava na sinaleira, o carro parava e dizia: só lá entregar o folheto. Não dizia: volta para mim. Pega isso aqui, estou sendo pago, pega isso aqui, pega isso aqui. Eu me lembro que quando nós saímos tinha umas 15 pessoas comigo de bandeira, não sei o quê. E eu me lembro que quando nós saímos da sinaleira abriu, quando eu virei assim para voltar para a beira da estrada, eu olhei para uma moça que estava no meio de nós, assim, a moça com uns brincão assim, uma maquiagem bem bonita, uma moça bem bonita assim, calça jeans, bem aciada. Eu olhei assim para ela passou assim, e o Espírito Santo me disse: fala para ela. Eu disse: mas Senhor, fala. Irmão, não vim na fé. Eu disse: posso falar contigo? Eu falei: mim que tem uma vara verde. Ela disse: pode. Eu disse: quem mais você amava e respeitava te feriu, te machucou. Deus está te dizendo: perdoa, porque eu começo uma nova história na tua vida. Ela se jogou nos meus pés, irmãos, pessoa olhando, pensava que estava batendo nela. Veio uns homens, o que é que foi aí? Eu disse: não sei, ela está aqui chorando. E levantei ela, botei do lado, e ela começou a me dizer que alguém que se dizia um homem de Deus visitou a casa dela, levou ela para cá, falou com os pais dela, e eles eram uma família pobre, levou para casa, adotou a menina, e depois de muito tempo, a menina já tinha 15, 16 anos, ela foi abusada por essa pessoa, e essa pessoa estava na frente de um trabalho, e cada vez que ela queria falar, ele não deixava, até que ela foi e falou, e essa pessoa foi tirada da frente do trabalho, e ela contou isso para mim chorando, e ela nunca mais queria pisar dentro de uma igreja, porque foi ferida, porque foi machucada, porque estava daquele jeito. E sabe o que eu aprendi naquela experiência? Que não importa o quanto alguém na igreja possa te ferir ou te machucar,
O Deus que te chamou nunca te feriu. Deus não tem culpa dos erros dos homens. E Deus pede que você, irmão, você desperte dentro de você o dom que Ele te deu. Aquela menina hoje, irmão, é líder de célula em outra igreja, né, em outro ministério. Líder de célula, ganhadora de alma, faz a obra, é uma missionária, está lá fazendo. Por quê? Porque ela fez que nem Sansão: me dá mais uma oportunidade, porque eu vou fazer força, até que a tua força brote em mim. Eu já quis parar, quem aqui não quis? Eu já quis dar todos os motivos do mundo, e tinha motivo, irmão, para dizer: não vale a pena, a vista humana. Mas quando eu entro no meu quarto, eu olho para a cruz, e eu olho que aquela cruz era para mim, e que alguém sem defeito, sem pecado, disse: não, eu vou no lugar dele. Eu nem era amigo dele, irmão, eu era inimigo de Deus quando ele morreu por mim. Eu nem era amigo dele. Você consegue entender alguém morrer por um amigo? Agora alguém morrer por um pecador, alguém que peca contra você, que te fere todos os dias, que te ofende todos os dias. A natureza de Deus irmão, Deus não é chato. A natureza de Deus é santa. Como assim? Por exemplo, se eu te der com o dedo no olho, né? Vai lacrimejar. Você vai dizer: ô, irmão Rodinei, o que é isso? Eu vou dizer: o que é uma dedada no olho entre amigos, né? Para que ficar tão ofendidinho? Parece que você se ofende com tudo. Você vai dizer: não, é que a natureza do meu olho é sensível ao toque. Deus não quer se incomodar com o teu pecado, irmão, mas a natureza dele é tão santa que quando você peca, ofende a natureza dele. Aí você entende o que foi para Jesus se fazer forma humana. Quando alguém diz assim, que Jesus estava comendo lá no Getsemane: ó Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Irmão, Pedro disse para ele: não, ele chamou Pedro de capeta. Pedro disse: não vai para a cruz. Ele disse: sai, diabo. Como que ele estava com medo de ir para a cruz? Não, ele era tão santo que quando ele viu que o meu pecado estaria sobre ele, ele disse: ah, Pai, se for possível, passa de mim essa desgraça. É o pecado que estava em mim e você, que ele carregou no meu e no teu lugar. Por isso a Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo, porque Deus queria moer você, mas moeu ele. E quando moeu ele, era o cordeiro que era picado em pedaços, jogado em cima do altar. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Só que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras eu e você somos sarados. Aleluia! Pare de aceitar a depressão, pare de aceitar a tristeza, pare de aceitar o desânimo. Levanta essa cabeça e profetiza, irmão. Olhe para mim, e eu vou terminar já, porque está dando a hora. A Bíblia diz que Ezequiel foi levado num vale de ossos secos, sequíssimo, só tinha morte e desgraça. Deus disse: isso aqui pode viver? Ele disse: tu que sabe, Senhor, mesmo? Porque eu e você olhamos para algumas situações dizendo: só Deus sabe se isso aí dá para dar alguma coisa ainda. E aí a Bíblia diz que ele disse, Deus fala com ele: profetiza ao filho do homem, profetiza sobre esses ossos secos e diz: ossos secos, ouvi. Escuta, irmão, a palavra de Deus. Se você acredita de fato nisso aqui, e se você chegar na tua casa e apontar para qualquer que seja o problema e dizer: ô dívida, ouve a palavra de Deus. Ô contenda, ouve a palavra de Deus. Declara. Você tem ferramenta para mudar a tua história. Deixa de ser passivo. Está tudo acontecendo, o vento está empurrando, irmão. Marinheiro que não sabe para onde quer ir, vento não é mais favorável. Você tem que alçar as tuas velas e aproveitar o vento do Espírito, que está soprando em direção à vontade de Deus. Você tem na tua mão a palavra e tem na ponta da língua a palavra, é só falar. Chega e profetiza sobre os ossos secos. A Bíblia diz que o que não tinha forma criou forma, o que estava morto ficou de pé e vivo. Se você abrir a tua boca dentro da tua casa, mencionar o nome dos teus filhos que estão no vício, na prostituição, e dizer ali, ó, Rafael, João, Maria, em nome de Jesus, eu profetizo a
Declara, irmão, de dia e de noite, de dia e de noite. Aleluia. Você vai no médico e ele diz, toma isso aqui 3 semanas, 21 dias, 3 comprimidos por dia, de manhã, tarde e de noite. Você bota o relógio despertar para não errar. Você não quer morrer. Você quer ir para o céu, morrer não quer, né? Daí você quer tomar um remédio. E você não consegue organizar a tua vida para usar a palavra de Deus na tua boca, para mudar a tua história. Você tem a palavra que chamou a existência o que não existia. Quando nada existia, Deus disse, haja e ouve. Aleluia. Você tem uma chamada. Deus me falou muito claro nessa noite. Você tem uma chamada. E a chamada, irmão, não é para aparecer, ela é para desaparecer. Alguém já jejuou aqui, irmão, 3, 4 dias sem água nem comida? Você desaparece. Não faz nem sentido. Alguém aqui já jejuou uma semana? Vou falar da meia-noite ao meio-dia. Para quê, né, irmão? Não faz sentido. Mas não faz sentido dar 7 voltas ao redor do muro para ele cair. Mas eles fizeram e caiu. Não faz sentido mergulhar 7 vezes no rio, mas o camarada entrou e saiu sem lepra. Aleluia. Parece que não faz sentido declarar a palavra, orar, entrar no quarto, clamar a Deus. Parece que não faz sentido consagrar a vida. Mas, irmão, essa loucura para o mundo, para mim e para você, é poder de Deus. Aleluia. Oh, glória. Essas coisas funcionam porque nos elevam do nível terreno para o nível espiritual. E deixa eu te dizer uma coisa para você: o que você vê na terra é espelho das coisas espirituais. Aonde tem guerra, são esses principados que comandam. Aonde tem contenda, dissensão, é esse principado. Se você andar com a presença de Deus, parar de orar que nem eu orava, quero entrar na tua presença, se eu me perguntar onde é que tu estava. Né? Que a gente orar como todo mundo ora, né, irmão? A gente vai copiando, até que Deus puxa a orelha. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero entrar na tua presença. E Deus veio aqui e disse, onde é que tu estava? Porque os profetas não entravam. Eles diziam, tão certo como vive o Senhor, perante cuja face eu estou. Aleluia. Ele não disse para Abraão, entra na minha presença. Ele disse, anda na minha presença e ser perfeito. Irmão, olha para mim. Deus está te chamando para você viver nele. Sabe o que é batismo? É imersão. Quando você desce as águas, você imerge, para que as águas te cubram por completo. Você está dizendo que você está sepultando toda a tua natureza humana em Cristo. Para quando você emerge das águas, você está dizendo que eu estou ressuscitando ela inteira, para viver o Cristo em vós, a novidade de vida, a esperança da glória. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você imergiu no Espírito, você se aprofundou, você mergulhou no Espírito Santo. E agora, irmão, é o oceano do Espírito. Você anda no Espírito, você pensa no Espírito. Então você ora em todo o tempo. Você não é aquele crente que eu vou orar minhas 2 horas. 2 horas, irmão? Você está ligado nos céus o dia inteiro, clamando, falando em Espírito, conversando com Deus, e Deus vai te dando direções. Eu estava com um amigo, fui pregar em Balneário Camboriú. Eu estava com um amigo dentro do carro, estava me levando. E olha só que loucura. Eu comecei a sentir um cheiro. Eu disse, está sentindo um cheiro de choque elétrico? Ele disse, tu anda dormindo pouco, né? Eu disse, porque uma vez eu levei um choque, fiquei agarrado. E quando eu levei aquele choque, deu um cheiro dentro do nariz. E eu estava sentindo aquele cheiro, mesmo cheiro, cheiro de choque. Eu disse, para o carro. Ele parou o carro e eu liguei para casa. A Josa atendeu isso, Josa, cuida aí com a eletricidade. Ela disse, acabei de ficar debaixo do chuveiro agarrado. A sorte que o disjuntor caiu. Quando você está ligado com Deus, irmão, umas coisas esquisitas acontecem. De você parar no meio do dia e ter que correr para um banheiro para orar por uma pessoa. Deus te dá um nome. Ser instrumento não é aparecer com o microfone, é estar em Deus em todo momento, sendo um instrumento nas mãos dele. Aleluia. Estou falando tudo isso porque Deus quer restaurar nessa noite. Aleluia. Na vida de alguém. Olha para mim, uma chamada não de aparência, uma chamada de verdade. Glória a Deus.
Uma chamada que não cumpre metas humanas, mas cumpre o propósito do céu. Uma chamada que não está muito preocupada com foto, embora que eu tire de vez em quando. Os irmãos dizem, vamos tirar uma foto bonita. Eu digo, irmão, só a foto bonita? Não tem. Olha para mim, só vai valer a pena a tua vida se você viver com um propósito. Acordar de manhã, comer o pão de fadiga, trabalhar e conquistar, e a vida passa assim, ó. E quando você vê, você tem muitas coisas que conquistou, mas você se pergunta se essa vida valeu a pena, se cumpriu com algum propósito, se você construiu um tesouro no céu. Eu nem sei, pastor Reinaldo, por que eu estou falando tudo isso, mas sabe, irmão, eu não estou aqui querendo tocar nas tuas emoções, eu estou te dizendo o que é real. A chamada, os teus filhos, a tua família, tudo depende, irmão, de o quanto você está disposto a se colocar. Irmão, eu vou dar o fora e vou cuidar da minha vida. Olha para mim, Deus não vai te perseguir, Deus não vai pesar a mão sobre você. Tem gente atribuindo mal a Deus. Fulano abandonou Deus e pereceu. Eu conheço gente que ficou rica. Irmão, aqueles que perecem pelas decisões que tomaram. E aí coloca a culpa que eu estava longe de Deus. Não, irmão, é que você estava perto do capeta. É isso. E o diabo estava louco para te tragar como um leão rugindo. Quando o temor saiu, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que teme o livro. Saiu o temor, o diabo que estava ao redor ainda está mais perto. E aí as pessoas começam a colher os frutos das decisões erradas. Deus não tem nada a ver com isso. Deus só quer te fazer o bem. Quem te faz mal é você. Experimente aceitar com humildade, irmão. Vai para Deus, busca Ele, se aproxima dEle. Não queira ser um grande pregador, eu não quero. Não queira ser um grande obreiro, um grande homem de Deus. Só seja alguém de Deus, de verdade. Que sabe, irmão, que está num cantinho assim, às vezes, ó, nem quer ser visto, mas que quando ouve, ou sente a presença de Deus, ou ouve a voz de Deus, num louvor, numa mensagem, está lá derramando lágrimas, adorando o Espírito de verdade, ligado no céu, sabendo que vai morar lá com Deus um dia. Abençoe a tua casa, abençoe teus filhos, abençoe teu cônjuge, abençoe, irmão. Ore e abençoe, profetize a bênção. Deus vai mudar esse cativeiro. Aleluia. Então, eu a atrairei para o deserto e ali lhe falarei ao coração. Fala para mim, o que te trouxe para Jesus? Foi uma vida boa, abençoada? Ou foi um deserto? Foi um momento que você disse, eu acho que só sobrou mesmo Deus. E Deus veio e me falou no teu coração, agora você vai ter tudo. Tudo que você precisa para viver em paz. Em paz, irmão. Sem ter que, sabe? Aonde, irmão, deixa eu te dizer, aonde tem mérito, a graça não existiu ali. Eu estou aqui porque eu mereço. Ninguém merece nada. Sabe o que a gente merece? A cruz. A morte, porque todos pecaram, o salário do pecado é a morte, mas Ele te deu vida e vida com abundância. Amém. O Espírito Santo está me dizendo aqui, hoje eu vou recomeçar com alguém, hoje eu vou começar de novo, toda aquela chamada que te consumia vai começar hoje. Aleluia. Aquela presença quebrantada, irmão, você tinha um coração tão quebrantado, que Deus, quando se manifestasse, você já sabia. Quantas vezes você veio para a igreja, o pregador abriu a mensagem, você disse, eu li essa mensagem hoje, estava no meu coração. Glória. Deus falava com você, bem de perto. E hoje, tanta coisa no caminho te deixou atribulado, com vontade de não acreditar mais, porque tem muita coisa humana, tem. E deixa eu te dizer, se você for um homem de Deus, sabe, irmão, muito íntimo, ainda vai ter muita coisa humana em você. O Elias que fez descer fogo do céu pediu a morte no deserto.
O Pedro, que teve a revelação que disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, foi chamado de capeta. Você está entendendo? Todos eles titubearam em algum momento, mas ainda assim permaneceram na fé, acreditando que tinha um propósito, que tinha um porquê. Porque se tirar Deus da minha vida, não sobra o quê? Viver para quê? Por quê? Para quem? Se coloca de pé. Eu sei. Era melhor se eu dissesse: levanta a mão e receba. Aí você pega vento, leva para casa e vento não muda nada. O vento não muda nada. O que muda é ouvir a palavra de Deus. E eu preciso que você nessa noite, sabe, irmão, eu, Rodinei, e estou falando diante de Deus, eu podia apontar pessoas aqui e dizer: você, é com você que Deus está falando. Só que constranger não é a minha praia. Eu não vou forçar você a nada, até porque, irmão, se eu disser, eu sou um que, se você disser, tem que fazer, acabou de dizer para mim não fazer. Se me jogar no rio, irmão, eu vou correr desde acima. Sou do contrário mesmo. É ruim ser obrigado. Mas será que Deus não está falando com você? Será que Deus não está te chamando? Será que Deus está te dizendo? Sabe, irmão, Deus é humilde. Eu já pedi para Deus uma segunda chance algumas vezes. Quem sabe Deus está dizendo para você: ô, me dá mais uma chance. Eu não te fiz nada. Me dá mais uma oportunidade, caminha comigo. Não olha para o cenário, olha para mim. Eu vou mudar essa tua história aí rapidinho. Irmão, lembra de uma coisa: o deserto que era para 9 dias durou 40 anos, porque eles foram duros no coração. Esse teu deserto está durando não sei quanto tempo. Rapidinho vai acabar. Porque tudo que Deus quer te dá uma direção. Uma direção muda tudo. Eu quero que você saia do teu lugar. Se você ouviu Deus falar com você, eu quero fazer uma oração por você, pela tua casa, pela tua família. Aleluia. 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 Sabe o que é isso? É desejo de ser de verdade. Aleluia. Pouca gente fala assim, né, irmão? É que chega de palavras bonitas, bem elaboradas, chega de só mexer com o teu sentimental. É preciso que você ouça e diga: de fato isso faz sentido. Faz sentido. Eu queria pedir para os homens de Deus que estão aí, vamos impor as mãos sobre essas pessoas. Eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Eu já comecei algumas vezes de novo, você sabia? Alguém, olha para mim, alguém um dia perguntou e disse assim, ó, é até engraçado, né? Irmão, você é um homem de Deus, sabia? Você já desviou? Eu disse, teve dia que num dia 7 vezes voltei. Num dia só. Porque a gente não fica com aquele negócio, não, eu sou o santo. A gente tem dia que se revolta e diz, não vou mais. Aí ouve Deus e diz, vou de novo, daqui a pouco não vale a pena. Aí outro ofende, você diz, quer saber, não quero mais. E você fica naquela guerra. Até que você aprende, olha para mim, que isso é coisa de menino. E quando eu era menino, eu achei que nem menino mesmo, irmão. Mas agora eu já cresci. Eu já conheço a voz do Pai, eu já ouvi Deus. Eu já trabalho só para Ele. Eu faço a vontade dEle. Não me revolto com um pastor, com um obreiro, não faz nada de guerra com ninguém. Se me tirar o microfone, eu digo amém, porque microfone para mim é uma pessoa na minha frente. Púlpito para mim é uma pessoa na minha frente. Eu falo de Jesus, eu prego o Evangelho, eu testemunho o que Deus fez e acabou. É isso que vai me fazer chegar no céu, fazer a obra de Deus, amém? Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração. Se os irmãos aqui, os obreiros quiserem pôr as mãos, Pai, eu quero te engrandecer nessa noite.
O teu filho, Pai, ouviu a tua voz. A tua filha, Jesus, ouviu a tua voz. Ela sabe, ele sabe, que apesar de tantas revoltas que pairam no seu coração, o coração dele, ele sabe, a tua filha sabe, que esse coração aí queima para ti, se incendeia para ti, que te ama, Jesus. Perdoa, Pai, às vezes que proferimos palavras de revolta. Não era contra ti, Senhor, era contra o sistema, era contra as pessoas que estavam ao nosso redor. A gente não estava entendendo, era nada. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por olhar como uma criança olha. Nessa noite nós queremos crescer à plena estatura de um varão perfeito em Cristo Jesus. Pai, dá-nos a mente de Cristo. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir como discípulos nessa noite. Abençoa esse coração, cura esta ferida. Cura, Pai, essa mágoa que é carregada no coração de pessoas que às vezes, na melhor das intenções, acabaram ferindo. Eu quero declarar, Pai, que toda maldição caia por terra. A maldição que o teu próprio filho amaldiçoou a sua própria vida, seu próprio lar. Eu quero quebrar essa noite, mediante esse arrependimento. Eu quero declarar nessa noite, Senhor, que caia por terra toda palavra contrária, toda seta nos pensamentos trazendo negatividade, Pai, todo desânimo, toda tristeza. A tua palavra diz: levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Hoje há uma injeção de ânimo no espírito do teu filho, no espírito da tua filha, para começar de novo. Para profetizar a tua palavra dentro daquela casa, e os ossos secos vão reviver. Em nome de Jesus, eu quero abençoar o coração do teu filho, o coração da tua filha, que não importa o grau de conhecimento teológico que ele tem, ela tem. Eu sei que ele vai buscar, ela vai buscar, mas não importa. Vai testemunhar as grandezas que o Senhor tem feito em sua vida. Esse testemunho, Senhor, vai atrair bênção sobre a casa, sobre o lar. Esse testemunho vai despertar os dons, porque à medida que se testemunha, alguém pede para orar, alguém pede para fazer alguma coisa, e o Senhor vai usar, Senhor. Eu quero declarar a falência do reino das trevas. Eu quero declarar o linguar das forças contrárias. Eu quero declarar o emudecer da voz dos demônios. Em nome de Jesus, eu declaro, ó Pai, a tua mão estendida, o teu braço forte, fazendo notório o nome do teu Filho Jesus Cristo. Pelo poder dessa palavra, Pai, materializa a tua glória nessa noite. Sinais, prodígios, milagres. Coloque a mão sobre o teu coração. Se você tiver alguma enfermidade, Jesus nessa noite pode curar você. Se você tiver com dificuldade, irmão, as portas estão fechadas, Deus vai te abrir uma porta. Nós estamos diante da presença de Deus. A palavra foi pregada e nós estamos declarando sobre você sinais, prodígios, milagres e maravilhas em nome de Jesus. Essa enfermidade não resiste. O nome de Jesus, entre ossos, juntas e medulas, na pele, nos músculos, nos nervos, na carne, seja curado em nome de Jesus. Eu declaro que uma porta larga e espaçosa. Abre bem a tua mão direita e a tua esquerda, porque ambas o Senhor a encherá. Amplia o lugar da tua habitação, estende as cortinas, firma as tuas estacas. E Deus está ampliando o teu território. Você vai poder mais. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a tua igreja, esse ministério, esta família que aqui se encontra, o teu filho, a tua filha, que está recomeçando hoje. Lá na casa, Pai, o ambiente espiritual já é outro agora. Em nome de Jesus, já haverá um outro ambiente.
Nós declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu quero que você abrace alguém do teu lado, com carinho, respeito, sem constranger. Eu quero que você olhe para ela, nos olhos dessa pessoa e diga para ela: eu decidi me posicionar e fazer força. Não se assuste, porque a força de Deus vai brotar em mim. Se você crê, dê uma salva de palmas. Deus abençoe em nome de Jesus.